Feliz sábado, irmãos, E aos outros, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabiano, eu sou diretor da Igreja de Colinas e fui convidado pela Igreja do Jaguari e hoje eu vim trazer a Palavra de Deus para os irmãos. Mas antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus, peço que os irmãos que estão aí do outro lado, em atitude de reverência, vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos abrir a Tua Palavra, Deus. Que o mesmo Espírito que deu sabedoria para que os apóstolos e os profetas escrevessem, o Senhor possa nos dar a iluminação para entender e compreender a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito faça presente no lar de cada um que esteja assistindo. Obrigado por tudo e em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Bem, iremos abrir em Romanos capítulo 6, dos versos 14 e 15. Romanos capítulo 6, verso 14 e 15. Eu convido os irmãos a lerem junto comigo. E diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Aqui a palavra de Deus nos diz que muitos usam esse texto, principalmente o capítulo 14, para dizer que a lei ela não devemos mais guardar, que o sábado foi abolido. Mas se continuarmos a leitura no capítulo 15, diz que a graça de Deus não nos impede de guardar a lei. O apóstolo Paulo ele estava tratando de um assunto referente à nossa santificação, o qual, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós recebemos a justiça dele em nossa vida, e logo após essa aceitação, nós começamos um processo de justificação. E o que isso significa? Significa que eu serei justo e santo. Na Bíblia, a palavra santo, ela quer dizer que é separado ou dedicado ao Senhor. Então, quando eu estou no processo de santificação, eu começo a me dedicar às obras do Senhor. E aí é isso que vai me colocando mais perto do caráter de Cristo. E veja, as pessoas acham que chegar perto de Cristo é algo fácil. Ao mesmo tempo é e ao mesmo tempo não. Por quê? Porque cada vez que nós nos aproximamos mais do caráter de Cristo, Cristo como uma imagem, ele pega e ele se projeta mais à frente para que nós possamos continuar a ser a imagem, tentar ser a imagem e a semelhança de Cristo neste mundo. Então, como que nós começamos? Primeiro, nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e tomamos uma decisão em público, que é a decisão de nos batizar. Nesse momento, o qual nós tomamos essa decisão do batismo, nós ali no momento do nosso batismo, e quem é batizado sabe da emoção que é entregar a vida a Jesus num momento tão ímpar na nossa vida, que quando nós somos mergulhados nas águas, nós somos sepultados e nossos pecados são cancelados pela graça de Cristo. E no momento que nós saímos da água, nós saímos como se nós tivéssemos ressuscitado para uma nova vida. Então, o antigo homem, o homem do pecado, nós deixamos de lado e começamos uma nova vida não plena, porque a plenitude só existirá no momento da volta de Jesus. Mas é esse momento que nós começamos uma caminhada cristã, uma caminhada onde nós decidimos ser cristãos. E quando o pecado reina na nossa vida, a destruição é certa. Precisamos evitar que o pecado se coloque na nossa vida e reine na nossa vida. Só que Deus ele colocou uma coisa incrível no ser humano, que foi o livre-arbítrio. Eu convido aqueles que quiserem acompanhar, irei ler um trecho do livro Caminho a Cristo. Algumas edições estão na página 45 e outras edições na página 46, que diz assim: muitos perguntam, como devo fazer a entrega
do próprio eu a Deus? Você deseja entregar a Ele, mas não tem força moral, é escravo da dúvida e controlado por hábitos da sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições? O conhecimento das suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquecem sua confiança na própria sinceridade, fazendo com que você pense que Deus não pode aceitá-lo. Mas você não precisa se desesperar. Só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem. O poder de decidir, escolher, depende da ação correta da vontade. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo, entregar suas feições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade, e então operará em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Deste modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Isso é muito importante, irmão, porque tem gente que vive uma vidinha, sabe, indo na igreja, aquela ligado no mundo, e as pessoas do mundo não sabem nem que você às vezes é cristão. Então aqui está dizendo que nós, como cristãos, nós devemos mostrar o caráter de Cristo às outras pessoas. Quem anda privado da graça, né, é livre da condenação, da lei e do pecado, pois o pecado domina. Como se a lei moral pudesse ser eliminada e o pecado ainda ser uma realidade, né? Então, aqueles que falam que a lei foi abolida, como que a lei pode ser abolida se o pecado ainda encontra-se no meio de nós? Quando rejeitamos a graça de Cristo, estamos em rebelião aberta contra os céus. Isso é bem forte, né? Quando eu não aceito a graça de Cristo, é como se eu entrasse diretamente em rebelião contra o poder dos céus. Quando pecamos, que é a nossa natureza, o pecado nos leva à morte, mas Cristo veio para que nós possamos alcançar a vida eterna. Quando somos batizados, nós nos comprometemos a romper todas as relações com Satanás e seus agentes, em entregar o coração e o espírito e a obra de estender o reino de Deus. E em Romanos 6,16, que se os irmãos quiserem ler em suas casas, lá fala de quem nós devemos ser servos. E essa é a minha pergunta. De quem nós devemos ser servos? De Deus ou de Satanás? Eu irei cantar uma música agora. E essa música fala do que Cristo fez por cada filho seu e o que Ele está fazendo no céu para nos salvar e nos ajudar. A música irá tocar agora e o Espírito de Deus irá tocar o seu coração aonde é que você esteja. Deus seja louvado. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar, conhece o final desde o princípio, não teve o início, não vai ter um
maior que o universo, habita o coração. Igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração. Igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor nos conhece e a Tua Palavra também nos mostra que tudo que o Senhor passou, se fosse preciso, o Senhor faria para nos salvar, ó Deus. Pai, estamos num processo de santificação. Que possamos a cada dia, Senhor, estar mais perto de Ti, aos Seus pés, que é o lugar mais alto que merecemos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor e o amor protege. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Por isso estamos aqui, vivos ainda, com o intuito de um dia ter um encontro com o Senhor no céu. Eu não sei o que está passando na sua casa, na sua vida, mas Deus sabe. Que o Senhor possa agir na vida dessas pessoas que estão ouvindo, que estão vendo, onde quer que estejam. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Até logo, irmãos. Espero que o próximo encontro seja pessoalmente. E lembre-se, Jesus está breve a voltar. Você tem o desejo de escutar dos seus lábios. Eu sabia que você viria. Deus abençoe. Amém.